virão para a terra com Jesus, reinarão então por 1000 anos com o Senhor, serão reis e sacerdotes. Em Apocalipse 5, verso 9 e verso 10 diz isso, e Apocalipse 20 e verso 6. Terminados esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque nessa altura Satanás estará amarrado. Então, durante aqueles 1000 anos, chamado o milénio de paz, o milénio de Cristo, não haverá na Terra o pecado como hoje existe. Também os partidos políticos e os governos como hoje existe também vão deixar de existir, porque haverá apenas um reino teocrático, o reino de Cristo sobre a Terra, e quem governará as nações será a Igreja redimida, a Igreja glorificada, juntamente com Israel a partir de Jerusalém. Você quererá ser um desses que irá para o céu, para aquela cidade e voltará com Cristo para a terra? Agora, durante 1000 anos reinarão. E aquela cidade só vai vir sobre a terra passados esses 1000 anos. Louvado seja Deus. Entretanto, Satanás será solto no fim desses 1000 anos. E vai-se dar aquilo que está escrito, que a terra será purificada com fogo. Vamos ver o quadro. Vendo aquele globo sobre o qual descerá a santa cidade, está agora purificada com fogo. E como nos diz, na leitura do Apocalipse, capítulo 21, verso 1, diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Portanto, a terra terá outra configuração, o mar desapareceu, deu lugar a outra configuração de novo céu e nova terra. E eles vão ver a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. De maneira que no fim dos 1000 anos, Satanás será solto, irá contaminar finalmente todo o mundo, que durante os 1000 anos se multiplicaram, mas nunca tiveram a oportunidade de serem provados como nós hoje somos provados pelo mal, para não seguir o mal e seguir o bem. Eles nunca foram provados porque durante aqueles 1000 anos Satanás está amarrado. Então Satanás será solto e irá provar aqueles que nasceram no milénio, irá provar a sua fé em relação com Cristo. E Satanás revoltará de novo todo o mundo contra Cristo e contra os judeus. Então virá fogo do céu e consumirá tudo, e a terra então tomará uma nova configuração. Entendemos as Sagradas Escrituras após o julgamento das nações e depois dos 1000 anos. Quando findar os 1000 anos, descerá do céu essa nova Jerusalém, e em qualquer altura e num lugar que eu penso que será no céu, em qualquer lugar, haverá um novo juízo. O juízo do trono branco, o juízo, um julgamento, aonde irão todas as pessoas que nunca foram para o céu. Deus fará ressuscitar essas pessoas e irão perante o trono branco para ver o que está escrito nos livros e serem condenados. Ali ninguém será absolvido nem salvo, mas é apenas para ir perante o trono branco de Deus para serem julgadas e condenadas e serem lançados no lago de fogo ardente. Vamos ver o quadro do juízo do trono de Deus. Como estamos vendo, virá o tempo, em Apocalipse 20, 11 a 15, em que também isto será cumprido. Na realidade é que não entram ali qualquer cristão, qualquer crente, mas somente aqueles que nunca ressuscitaram irão perante o trono branco para ser julgados e condenados. E diz a palavra de Deus que essa é a segunda morte, um sofrimento eterno. Saíram de um pranto e continuarão em outro sem fim, será eterno. Pergunta: podemos nós evitar o sofrimento eterno? A nossa decisão vai determinar o nosso destino. A decisão é nossa. O lugar do crente não é no inferno,
nem no lago de fogo, mas sim na casa do Pai. Fazendo perguntas. Que lugar queremos nós habitar? A casa do Pai ou ir perante o trono branco um dia? Eu creio que a casa do Pai é muito linda, é maravilhosa, espera por si e espera por mim. Vamos ver a casa do Pai. Espectador, vale a pena sermos cristãos para ir para este lugar que Jesus nos foi preparar, a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Segundo o que diz a Sagrada Escritura, esta cidade, que é um cubo de ouro, que é a casa do Pai, ela tem 2.200 quilómetros quadrados. É isto que espera todo o crente em Deus. Aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus têm ali um lugar preparado. A descrição bíblica desta cidade, desta nova Jerusalém, é-nos narrada em diversas escrituras, como já lemos, e vamos voltar a ler. Ou pelo menos vamos voltar a dizer o que já lemos. Em primeiro lugar, a velha terra e o céu, a atmosfera, irão desaparecer, o mar deixará de existir, como já temos dito. Isso diz no verso 1. No verso 2, diz que essa nova Jerusalém descerá do céu como uma esposa preparada para o seu marido. No verso 3 diz que é o tabernáculo de Deus, onde os homens habitam. No verso 4 diz que ali não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. No verso 11 diz que a Nova Jerusalém tem a glória de Deus e a sua luz semelhante a uma pedra preciosíssima. As ruas são de ouro e as portas são de pérola e, naturalmente, os fundamentos são das pedras preciosas. No verso 12 diz que a Nova Jerusalém tem um alto muro, simbolizando proteção, com 12 portas e os nomes das 12 tribos de Israel. E no verso 14 diz que o muro tem 12 fundamentos, e nesses fundamentos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você gostaria de viver eternamente neste lugar de ouro? Ele espera por si e por mim. No verso 16 diz que o seu comprimento, largura e altura são iguais. Isto é um quadrado, ou sejam 12.000 estádios, ou sejam 1.500 milhas quadradas, ou cerca de 2.200 quilómetros quadrados de ouro. A casa do Pai é tão bela, tão linda. E você tem um lugar preparado por Jesus. Tão somente deve aceitar aquilo que Ele fez no Calvário, em seu lugar. Morreu para o salvar. E nós devemos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. O verso 17 diz que o seu muro tinha a altura de 144 côvados, ou sejam, cerca de 180 pés ou 64 metros de altura. Vamos ver se discernimos alguma coisa nesta fotografia. O muro tem 64 metros de altura. Anteriormente, nós vimos na outra fotografia, no outro clipe, nós vemos melhor. Mas é uma linda cidade que o Senhor foi preparar para nós. Nos versos 18 ao verso 20, mostra-nos o material que o muro, ou como que o muro é construído, e a própria cidade. A cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos são de 12 pedras preciosas. Você quer ir viver nesta cidade? Ela está preparada para si. A grande pergunta é se nós temos o nosso nome escrito
no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus, para podermos entrar nessa cidade. Porque segundo o que diz no verso 27 do Apocalipse 21, diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Há um povo especial. Sabe qual é esse povo? É a Igreja de Cristo. A Igreja daquelas pessoas, ou aquelas pessoas que são redimidas pelo sangue de Jesus e formam a Igreja de Cristo, a sua noiva. É ela que tem direito a entrar ali naquela cidade. Não entra nada que contamine. O homem que partiu a eternidade em pecado não pode entrar lá. Pelo contrário, irá perante o trono branco para ser condenado eternamente. Mas cada um de nós tem tempo, como disse no princípio, tempo de vida suficiente para meditar neste livro, ver o que ele contém e decidir a nossa vida pela nossa decisão. Louvado seja Deus! Portanto, a grande pergunta é se nós gostaríamos ou não de habitar naquela cidade. Eu quero. Eu quero ir para aquela cidade. Depois de tantas lágrimas e dores, depois de vivermos tantas guerras neste pobre mundo, tanta violência e podridão social e até espiritual, depois de passarmos na Terra por estas fomes, doenças, pestes e sofrimento que ao longo dos séculos acontece, quem é que não gostaria do eterno descanso naquela cidade? Quem é que não gostaria daquela habitação para o seu futuro? Quem é que não gostaria? Realmente, só pessoas doidas é que não gostariam de ir para aquela eternidade com o Senhor Jesus na casa do Pai. Ser semelhante aos anjos, conforme está escrito. Pois bem, Jesus foi preparar este lugar para nós. Um lugar glorioso. E João já viu com os crentes lá dentro, conforme temos vindo a falar em Apocalipse 21, 1 a 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Não é com animais irracionais, é com os homens. Com aqueles que da terra foram comprados com o sangue de Jesus. São João já viu isso. E já deixou escrito para que as gerações que viessem depois, viessem ao conhecimento do lugar que Deus tem para cada um de nós. Será você um deles? Pergunta. Verso 21, no capítulo 21, verso 6 e verso 7, diz que ali este lugar é maravilhoso. Vamos ler no verso 6 e no verso 7 do capítulo 21, que diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Será você um vencedor para entrar naquela cidade? Ou será um vencido pelo pecado deste mundo? Toma uma decisão e dê a sua vida a Jesus para poder entrar naquela cidade. Entretanto, uma das coisas mais importantes para a nossa meditação é que nesta cidade, como disse, não entra nada que contamine. O homem que partiu em pecado não pode entrar ali. E surge uma pergunta: a que tipo de povo pertencemos nós? Seremos os remidos do Senhor? Ou aqueles que dizem que com a morte tudo acaba? Que tipo de povo somos nós? Vivemos nós uma vida desprezando a Deus aqui na terra? Ou seremos nós ovelhas do seu pasto? O que é que nós somos? Capítulo 21 e verso 8 do Apocalipse diz que há 8 tipos de pessoas que não entram naquela cidade. Pelo contrário, o seu lugar é o fogo e o enxofre. Eu quero ler. No verso 8 do capítulo 21 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, os pecadores não têm entrada ali. Louvado seja Deus. Somente entrarão ali aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É tempo de decisões acertadas. Precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitar aquilo que Ele fez no Calvário. E lembre-se que, tanto na primeira quanto na última geração, estes versos que eu vou citar
tem o mesmo efeito, o mesmo poder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho à terra para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para quê? Para os introduzir naquela casa, na casa do Pai. Em João 5, verso 24, diz também que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, tira ainda hoje. Tira o pecado do mundo, é preciso receber esse Cordeiro no nosso coração. Como ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, se irei ele comigo. Jesus quer entrar no coração de cada pessoa e quer fazer dele um seu seguidor, um seu filho, um membro do seu corpo. Diz a palavra do Senhor: não vos alegreis porque se vos sujeitam os demónios. Disse Jesus aos apóstolos quando eles vieram dar contas do trabalho que tinham feito. Pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Mas disse Jesus: não vos alegreis por isso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isto é muito importante. Jesus afirma, ainda nestes dias: quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Salvação de graça, céu de graça. Nós faremos uma pergunta: quem é que tem sede? Quem é que tem fome das coisas espirituais? Quem tiver sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Jesus disse à mulher de Samaria: quem beber desta água, daquele poço onde ela foi buscá-la, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque nele se fará uma fonte de água que o faça saltar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. E isso foi o que aconteceu. Aquela pobre mulher, cuja vida era uma chaga maligna, digamos assim, pois já tinha tido 5 maridos, e o que agora tinha não era marido dela. Aquela mulher, ao beber da água da vida que Jesus lhe deu, ao dizer-lhe da sua pobre vida que tinha de pecado, aquela pobre disse que ele era profeta. Veja que és profeta. E ela recebeu a salvação da sua alma e logo mais se transformou na primeira evangelista da sua cidade. E foi buscar aqueles homens e os levou a Cristo. E eles disseram: ó mulher, não é pelo que tu dizes, mas nós mesmos temos ouvido e crido que este é o Filho de Deus. Este é o Cristo do Senhor. Este é o Messias. É isto que nós precisamos dizer também. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Messias prometido. Foi Ele que deu no Calvário a sua vida para nos salvar e para nos regenerar. Louvado seja Deus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva correrão no seu ventre, como disse Jesus. É por isso que nós estamos a chegar a si, com esta vida, com esta água viva. Porque também dos nossos lábios e do nosso ventre corre esta água viva. O próprio Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Nós estamos simplesmente a dar aquilo que nós possuímos, aquilo que Jesus nos deu. Jesus ainda procura os sedentos das coisas espirituais. Jesus ainda hoje dá de graça a graça de Deus. E finalizando, que fazer para ir para esta cidade, para lá morrer? Perdão, quando morrer e para lá habitar? Que fazer para entrar ali? Nós precisamos saber, além daquilo que temos dito, saber que somos pecadores destituídos. Está escrito que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e verso 10. Temos que saber que essa é a condição de todo o homem sobre a terra. Por isso precisa de ser regenerado e perdoado, arrependido, etc. Em Romanos 5 e verso 20, o Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, nenhum pecador fica fora da graça de Deus se esse pecador se quiser converter e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Em Romanos 3, 23 a 26, lemos também estas palavras em relação com a nossa justificação, que Jesus nos trouxe ao Calvário.
Assim diz Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Você não tem nada que pagar, eu não paguei nada. Deus nos salvou de graça, sendo gratuitamente justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. De maneira que eu e todos nós temos que aceitar esta justificação do nosso Senhor através do seu sangue. Nós precisamos disso fazer para ter entrada naquela cidade. Jesus veio à Terra salvar a humanidade com a sua própria morte vicária. O seu sangue, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. No tempo presente, o Senhor está preparando uma nova criação moral. Com isto nós estamos terminando. Você quer pertencer a um desses membros da nova criação moral, uma vez que toda a humanidade está corrompida? Uma vez que toda a humanidade está corrompida? No tempo presente, ainda Deus está continuando a preparar uma nova criação moral para que possa entrar naquela cidade. A razão disto é que o mundo está moralmente corrompido pelo diabo. Mas Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21 e verso 5. Eis que faço novas todas as coisas. E em 2 Coríntios 5 e verso 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Você quer pertencer a uma nova criação moral? Esses que são da nova criação moral são os únicos que têm entrada naquela casa do Pai. Pertencem à Igreja de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma criação nova. O Senhor está operando na terra através da sua palavra e pelo seu Espírito Santo, criando uma nova criação moral. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Você pode ser, eu sou pela graça de Deus, minha esposa, e tantos à face da terra. Todos nós precisamos ser novas criaturas e pertencer a essa nova criação moral, porque o mundo está corrompido. As pessoas da nova criação moral dizem em Efésios 4, 24, que o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Criado em verdadeira justiça e santidade. Alguém pode dizer assim, oh pastor, você está pregando o Evangelho para um mundo tão pecador que ninguém quer entrar nesta nova criação moral. Pois são poucos realmente aqueles que querem entrar nesta nova criação moral, porque também o Senhor Jesus Cristo disse que são poucos os que se salvam. Mas dentro desses poucos você pode ser um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Essa nova criação moral é criada em verdadeira justiça e santidade. Porque Ele é santo, diz São Pedro, sede santos porque Ele é santo. E sede santos em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 4, verso 6, diz que o ministro de Cristo é criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Em Tiago 1, versos 8, diz que segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Não há outra. É esta, a palavra da verdade. A Bíblia Sagrada nos gerou de novo para sermos as primícias das suas criaturas. E em 1 Pedro 1, e verso 23, afirma que fomos gerados de novo pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Quer você pertencer a esta nova criação moral? A nossa cidade está nos céus. E por fim, o que devemos fazer então para entrar ali? Primeiro, aceite Cristo como o seu Senhor e Salvador. Reconheça que é um pecador. Peça perdão dos seus pecados a Deus. Arrependa-se e junte-se a uma igreja. Seja redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para assim poder estar um dia no céu da glória. Isto é possível. E isto espera por si. Deus não tem nada melhor para lhe oferecer. Ofereceu-lhe
o seu filho no Calvário para morrer por si. E agora oferece-lhe uma cidade de ouro. Agora oferece-lhe ruas de ouro e portas de pérola. Uma eterna glória, gozo, alegria no céu. Nunca mais se prova lágrimas nem dores. Você quer entrar naquela cidade de ouro? Quer entrar nesta cidade de ouro? Onde as portas são de pérola e as ruas são de ouro? Ela está preparada para si, se você quiser. Se você quiser, você tem ali um lugar preparado pelo Filho de Deus. Ele próprio disse, eu vou-vos preparar lugar. E se eu for e ele foi, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, vós estejais também. O Senhor quer levá-lo para esta casa do Pai. Vamos orar a Deus para que você faça uma decisão para Jesus. Senhor Deus de toda a graça e misericórdia, nós agradecemos a Deus as tuas palavras santas. Agradecemos a Deus o sangue do teu santo Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Agradecemos a Deus a comunhão do seu Espírito Santo. Agradecemos, meu Deus, aqueles corações que estão ouvindo a Sagrada Escritura e contemplando este lugar que o Filho de Deus nos foi preparar na tua casa. Pedimos a Deus misericórdia sobre eles, para que eles possam arrepender-se e tomar uma decisão na vida. Ajuda-os, Senhor, a compreender estas coisas. Segundo o teu poder e graça, nós oramos a Deus por eles, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser, se desejar entrar em contato connosco. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.